Olá, gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal com tarô e espiritualidade. É uma felicidade minha muito grande estar com vocês aqui em mais uma tiragem, mais algumas previsões das cartas de tarô. Hoje a gente vai falar sobre um assunto, gente, muito importante em nossas vidas. Muita gente acha que não, mas realmente é muito importante, que são as eleições de 2022. Quem será o próximo presidente do Brasil? Será que Jair Bolsonaro ele consegue se reeleger? Ou, de certa forma, o Lula ganha novamente a eleição? Hoje eu vou fazer algumas tiragens, algumas previsões de cartas de tarô, para que a gente veja sobre esse assunto e a gente possa, de certa forma, ter uma opinião aí, basicamente, sobre quem pode ganhar a eleição. Mas antes da gente começar as previsões, gostaria de pedir a vocês que, se não são inscritos no canal, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu like, que é bastante importante para mim e também para o crescimento do canal. Ok, gente? Bom, antes da gente começar, eu já fiz algumas previsões aqui, claro, já tirei cartas. De certa forma, fiz alguns rascunhos aqui, a gente vai estar falando sobre isso. Mas antes, eu tirei cartas aqui sobre a questão relacionada às eleições de 2022. Antes da gente colocar Lula versus Bolsonaro, que são os dois que estão na frente nas pesquisas, eu tirei uma carta para saber sobre as eleições de 2022 e confesso que eu fiquei bastante assustado, né? Porque as eleições de 2022 a gente já pode ter uma ideia basicamente como vai ser, até mesmo pelas essas críticas que está rolando contra a democracia, né? O sistema eleitoral e etc, e bababá. É uma discussão muito grande dos dois lados, lembrando que eu não estou aqui para defender lado nenhum, verdadeiramente aqui eu estou neutro, realmente a consulta de tarô e as previsões que importam aqui é o que as cartas vão falar. Mas nós temos aqui a carta do Diabo. E a carta do Diabo realmente, gente, não é uma carta muito boa. Apesar de ser uma carta de ganhos materiais e etc, mas é uma carta de alienação, é uma carta de fanatismo. Então eu acredito que entre os dois lados, tanto o lado da esquerda, do Lula, como da extrema-direita de Bolsonaro, são lados que vão divergir, vão realmente ter aí com certeza um embate muito grande nessas eleições de 2022. Então o Diabo é uma carta que fala sobre brigas, sobre problemas relacionados à crítica, morte inclusive, né? E eu vejo realmente, de certa forma, um ataque. Possa ser aí ao sistema eleitoral, caso eu acredito que algum dos lados não aceite a questão do resultado das eleições, e isso pode gerar realmente um problema muito grande, inclusive até uma pequena aí guerra civil, né? Então o Diabo fala muito sobre os dois lados, né? Muito de certa forma fanáticos, né? Que vão realmente ao embate, né? E deixar o povo aí realmente numa situação complicada. Então a gente vai passar por uma situação muito complicada aí nessas eleições de 2022. Então o Diabo sai aqui como uma carta que fala muito sobre questões materiais, inclusive até de morte. É bastante importante ter cuidado, principalmente na sua opinião. Dê o seu voto a quem você quiser dar, mas sobre colocar opiniões ou de certa forma discutir, é muito importante vocês, né, terem um cuidado para que o outro lado não se chateie ou possa, de certa forma, agir de alguma forma que você não queira que haja, ok? E eu fiz a primeira previsão, gente. Eu até separei as cartas aqui, né? Eu já tinha feito as previsões. Eu vou começar pelo que está na frente, né? Por enquanto, a gente tem... A primeira pessoa que está na frente é Lula, né? Nas intenções de voto, nas pesquisas. Então, nós temos aqui para ele a carta Torre, que eu já tinha tirado. Nós temos a carta o Papa aqui. Nós temos a carta o Eremita, certo? Nós temos a carta o Eremita, a Imperatriz também aqui presente, gente. E nós temos a carta a Força. E vamos falar sobre as previsões para a questão relacionada a Lula, né? De como é que ele vai ficar nessas eleições, se ele ganha, se ele leva, como é que fica. Bom, gente, lembrando que o número de Lula é o número 8, né? Um número muito forte na numerologia. Não vou entrar nesse assunto agora, certo? Da numerologia. Claro, a gente vai ter uma segunda parte desse vídeo, né, mais aprofundadamente e de certa forma a gente pode falar assim, próximas eleições, né? Mas nós temos aqui a carta Torre,
nós temos a carta o Papa para o Lula, nós temos a carta a Imperatriz e nós temos a carta o Eremita e a Força. Bom, no princípio, a gente já vê a carta Torre aqui falando sobre o assunto. Então, a Torre é uma carta de queda, de barreira, é uma carta de destruição, e isso realmente o Lula passou, né? Lula, que já foi o homem, né, mais popular, a gente tem até os dados dele aqui, é Luiz Inácio Lula da Silva, o nome dele. O nascimento dele foi em 27 de outubro de 1945, tem a idade hoje de 76 anos, foi presidente de 2003 a 2011 e foi considerado, né, o presidente mais popular do Brasil, da história do Brasil, e também um dos mais populares do mundo no tempo que ele foi presidente. Então, assim, foi um homem muito considerado, principalmente por países bem desenvolvidos, né, em primeiro, no topo aí, que foi os Estados Unidos. Então, assim, foi um cara bem considerado. E o Lula, ele passou pelo momento uma fase muito difícil da vida dele, que foi quando ele começou aí aquela questão relacionada ao esquema de corrupção que foi, né, que abalou o país, né? Então teve esse princípio da Torre, que é uma carta realmente muito complicada no jogo de tarô, muito difícil, porque é uma carta de energia negativa, e essa carta mostra a queda de Lula, mostra as barreiras que ele enfrentou, né? Mostra realmente o declínio que foi feito, né, e que de certa forma ele enfrentou na vida dele, né? Então nós temos a carta Lua, a Torre, como uma carta realmente muito complicada de queda. E aí nós vemos a carta o Papa, né? O Papa é uma carta de bênçãos espirituais. Apesar de Lula, de certa forma, ter essa questão relacionada a essa queda, é um cara muito forte. Lula, ele praticamente se levantou novamente, né, fazendo com que, inclusive, o nome dele esteja em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais para as eleições de 2022. Então, ele se levanta agora, novamente, como um rei mesmo, como um cara que manda, né? O Papa aqui fala muito sobre isso e, de certa forma, faz com que ele siga em frente. Inclusive, o Lula, ele tem uma chave, né? O Papa, ele sempre tem uma chave aqui. Então, o Lula, ele tem uma facilidade muito grande de ter a população do lado dele, pelo homem que ele foi quando ele foi presidente. Isso a gente não pode realmente negar. Teve muitos problemas, muita controvérsia, teve realmente escândalos de corrupção no governo dele, muitos, inclusive acabou sendo preso, mas de certa forma o Lula, aqui na carta, o Papa, se levanta novamente para buscar, de certa forma, um diferencial na política e novamente tentar de certa forma, ganhar a eleição para presidente. E aí nós temos a Imperatriz, gente. A Imperatriz aqui no caminho, logo no caminho, é uma carta de prosperidade, é uma carta de ganho e de reinado. É tanto que é Imperatriz. Então, assim, pode existir a possibilidade dele ganhar sim. Nós temos o Eremita também, uma carta de sabedoria. O que é que vai acontecer? Se Lula ganhar as eleições de 2022, ele vai procurar, com certeza, consertar alguns erros que foram cometidos no passado por ele. A gente vê aqui o Eremita voltando ao passado, né? O Eremita aí, de certa forma, voltando alguns erros do passado, algumas brechas, algumas falhas do passado e consertando esses erros. Então, eu acredito que o Lula, se ele ganhar a eleição, e eu vou dizer já se ele ganha ou não, ele pode, de certa forma, votar para consertar alguns erros do passado. E acredito também, gente, que muita gente que falhou com ele vai cair, né? Muita gente que realmente o traiu vai sentir as consequências dos seus atos, porque Lula, se ele votar, ele vai votar para arrebentar. Porém, ele vai encontrar um país completamente desestabilizado. Nós temos a carta realmente aqui, a força, e a força é uma carta de força de vontade, de luta, né? Ele pode encontrar um país aí desestabilizado, e a gente sabe que o nosso país realmente está sofrendo bastante, principalmente com a alta dos preços, né, das questões básicas, principalmente da gasolina, dos alimentos. Então ele vai encontrar um problema muito sério no país, né, que ele vai precisar ter força de vontade, muita luta mesmo para conseguir, de certa forma, resolver os problemas que ele vai encontrar. Então vai encontrar um buraco muito grande no nosso país aí, se ele ganhar as eleições. E aí
tem a dúvida agora e a pergunta que não deixa calar, que muita gente aí está se perguntando. Ele ganha ou não a eleição? A carta, gente, que sai para ele aqui no principal sobre a eleição é a carta do carro. A carta do carro também tem por nome o Conquistador e a Vitória. Então acredito que Lula tem grandes chances de ganhar a eleição. Mas antes da gente partir para esse princípio do Lula ganhar as eleições, né, a gente precisa analisar o lado de Bolsonaro. Olha só, para o lado de Bolsonaro, nós temos aqui os enamorados. Veja só, viu, gente? Os enamorados. Nós temos o Papa, a mesma carta que sai para o Lula. Eu não vou mudar essa carta aqui. Nós temos a carta Imperatriz, a mesma carta que saiu para o Lula também. E nós temos a carta O Mundo. Nós temos a carta O Mundo. E temos uma outra carta aqui, gente, que é bastante importante vocês escutarem isso, que é a Justiça. Olha só o problema. Nós temos aí os enamorados, na questão do Bolsonaro. Bolsonaro, ele que nasceu, o nome dele completo é Jair Messias Bolsonaro, o 38º presidente do Brasil, nascido no dia 21 de março de 1955, enquanto Lula é o signo de Escorpião, Jair Messias Bolsonaro é o signo de Áries, uma pessoa muito forte realmente, idade de 67 anos, atual presidente do Brasil, né? E presidente de extrema-direita, considerado por muitos, principalmente em vários outros países, como um dos piores presidentes da história do Brasil. E nós temos aí os enamorados. Os enamorados já gera dúvida, né? Porque os enamorados é sempre uma carta de indecisão, e isso eu já levo para as eleições passadas, quando ele ganhou. Verdadeiramente, quando a gente olha, né, a gente vê que Bolsonaro ele não ganhou por uma força do povo, né? Ou porque o povo realmente gostava, né? Ele ganhou exatamente porque o povo não tinha uma opção de voto, né? Era o PT ou Bolsonaro, e naquela época realmente todo mundo estava muito puto, muito chateado com o PT. E aí o pessoal indeciso acaba votando aí em Bolsonaro, né? E a gente percebe aqui que a árvore de Bolsonaro, a árvore do homem, é uma árvore que está pegando fogo. Então, alguma coisa ruim aí já está acontecendo. Mas nós temos a carta do Papa. A carta do Papa é o restabelecimento. Com certeza, Bolsonaro vai tentar fazer algo diferenciado para que, de certa forma, ele consiga, certo, gente? De certa forma, conseguir ganhar as eleições, né? Ele consiga realmente ganhar as eleições. Então, a gente vê aqui o Papa como uma carta realmente de levanto, né? Ele fazendo algo, um diferencial para tentar realmente se levantar e ganhar as eleições. O Papa também é um homem muito forte, um homem assim bastante autoritário, que tem também aí, de certa forma, algumas cartas na manga para as eleições de 2022. Então ele pode tentar, gente, se levantar, né, nas pesquisas, fazer algo aí para o povo, né, pelo menos até 2023, né, para conseguir, né, ganhar ou até as eleições no final do ano. A gente já percebe aí que houve essa questão do aumento do auxílio para caminhoneiros, então já há algumas manipulações de diversas formas, caminhos, né, que ele está tentando abrir para conseguir atrair o povo novamente para ele, né, até porque ele está abaixo das pesquisas. Nós temos a Imperatriz, novamente uma carta também, como eu disse, de Lula, uma carta realmente de prosperidade, de grandeza no caminho, é um cara realmente estabilizado. Nós percebemos que a Imperatriz é uma pessoa realmente que manda, né? Assim como Lula, que é um cara grande, Bolsonaro também, ele tem essa mesma grandeza, né? Ele tem essa questão relacionada a uma questão grande mesmo. Porém, gente, existe uma questão, certo? Porém, existe uma questão. Bolsonaro, a carta que sai para ele aqui no resultado é a carta O Mundo. Essa carta é top no jogo de tarô, a gente pode dizer até que é a melhor carta do jogo de tarô. Contudo, O Mundo realmente é uma carta que fala sobre concretizações ou ciclo concluído. E quando a gente fala sobre ciclo concluído, a gente já pode dizer que possa ser o resultado das pesquisas aí, Lula na frente, ele não, ou Lula ganhando as eleições. Até porque pode significar aqui essa carta que o ciclo presidenciável de Jair Messias Bolsonaro termina e está concluído. E outra coisa mais interessante ainda é a carta Justiça. A Justiça fala sobre problemas judiciais.
ele pode enfrentar problemas judiciais gravíssimos diante ou depois da presidência ou ainda presidente, né? Então, a justiça fala sobre problemas judiciais, algum tipo de escândalo, alguma coisa pode acontecer ainda com Jair Messias Bolsonaro e ele pode enfrentar algum problema na justiça. E a carta que eu tirei para todos, né, para verificar se ganhava ou não a eleição, para ele saiu a carta força, não é uma carta muito de vitória, é uma carta que fala sobre dificuldades para ganhar essa eleição. Realmente ele vai ter que se esforçar bastante para que ele possa ganhar essas eleições, gente. Então, assim, diante aqui, né, de todo o contexto das previsões, eu acredito que quem possa ganhar essas eleições de 2022 seja o presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva, que já foi presidente durante 8 anos do Brasil. Lembrando, gente, que próximas eleições vou fazer uma outra previsão, a segunda parte desse vídeo, e vou falar sobre os números de cada um. Lembrando que se você for pesquisar aí na numerologia, o número de Lula é o número 8 e o número de Bolsonaro é o número 1. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado dessas previsões. Deixa aí os seus comentários sobre o que você achou, as dúvidas, né? E a sua opinião diante dessas previsões, ok, gente? Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Namastê.